Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Como que vocês estão? Eu tô bem. Hoje eu vou dar continuidade sobre casos reais. E eu resolvi contar sobre o assassinato da Daniela Pérez. Porque é um caso que tá em alta na mídia, né, por completar 30 anos em dezembro desse ano. E porque fizeram, né, o documentário, que é o Pacto Brutal, que conta sobre o crime. Então, quem assistiu sabe, né, como que foi, tudo. Agora, para quem não assistiu, eu vou contar um breve resumo e vou dar a minha opinião, né, sobre o que eu acho do que aconteceu. Bom, vamos lá. O crime ocorreu no dia 28 de dezembro de 1992. A Daniela, ela era protagonista da novela Corpo e Alma, exibida pela Rede Globo, e a novela era escrita pela mãe dela, a Glória Pérez. Ela foi brutalmente assassinada pelo colega de trabalho e então par romântico na novela, que era o Guilherme de Pádua. O rapaz contou com o auxílio da sua esposa, a Paula Tomás, na execução do crime. Após as gravações da novela no dia, por volta das 21 horas, Daniela e o Guilherme saíram juntos do estúdio Taikon, que na época era onde eles gravavam as cenas da novela. Lá fora, eles foram abordados por fãs que lhes pediram fotos. Então eles ficaram ali um tempinho tirando foto com as crianças. Aí primeiro saiu o Guilherme, ele saiu com o carro dele e estacionou num posto de combustível que tinha ao lado da Taikon. E ficou ali esperando até a Daniela aparecer. Daniela foi até o posto para abastecer o carro dela. Só que frentistas contaram que quando Daniela estava saindo com o carro dela, o Guilherme fechou ela com o dele para evitar que ela saísse. Nisso, ele saiu do carro dele e começou a conversar com ela. Aí ela, vendo que era ele, ela também saiu do carro. Os frentistas contam que perceberam ali que não era uma conversa amigável, né, de colegas normal assim. E um deles contou que viu que Guilherme passou os braços em volta do pescoço de Daniela a fim de desmaiar ela, né? Feito isso, ele colocou Daniela dentro do carro dele e saíram fora. O frentista conta que não viu ninguém dirigindo o carro do Guilherme. Só que se eram dois carros, então eram dois motoristas. E um dos motoristas era a Daniela e ela estava inconsciente. Então deveria ter mais uma terceira pessoa ali. E que é onde entra a Paula Tomás, a mulher do Guilherme de Pádua. Então, a Paula, ou ela estava dirigindo já o carro do Guilherme, e o Guilherme foi com o carro da Daniela, ou ali naquela hora da conversa, a Paula entrou no carro da Daniela. Pois bem, a Daniela já inconsciente no carro, eles foram até o matagal. E esse matagal, ele é localizado na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ali deve ter ocorrido mais alguma discussão, né, entre o Guilherme e a Daniela. E, feito isso, acabou por dar início ao ataque, né, para tirar a vida da Daniela. Lá no matagal, eles desferiram contra a Daniela perfurações no pescoço, que foram 4, no peito 8 e nos pulmões mais 6, além de outras perfurações, né, em locais que não eram vitais. Mas a perícia contou ao total 18 perfurações no corpo da Daniela, sendo a maioria
localizada na região do pulmão, né? Que é ali onde fica o coração, tudo. Em um primeiro momento, acredita que a arma do crime tenha sido uma tesoura, mas a autópsia constatou que o instrumento utilizado teria sido um objeto semelhante a um punhal. Porque se tivesse sido uma tesoura, o casal, né, o Guilherme e a Paula, eles deveriam apresentar machucados pelas mãos, o que eles não tinham, né? Razão pela qual a hipótese da arma do crime ter sido uma tesoura foi descartada. As únicas marcas que o Guilherme tinha pelo corpo foi no braço, não lembro se é o braço direito ou esquerdo, que ele tinha marca como se fosse de arranhões de unha. E só. Posteriormente, né, após a execução do crime, o casal eles saíram com o carro deles e foram até um posto de gasolina pedindo para que um frentista lavasse bem o carro. Óbvio, né? Com o intuito de fazer desaparecer eventuais vestígios, né, do crime que eles cometeram. Já com o automóvel limpo, eles foram para casa. Paula decidiu descansar, porque afinal ela estava grávida de 4 meses. Mas o Guilherme, ele resolveu fazer uma caminhada pela Copacabana, onde se acredita que ele tenha jogado a arma do crime no mar, tentando esconder mais vestígios, né? No dia seguinte, a notícia, né, de que a Daniela havia sido brutalmente assassinada já tinha tomado conta de toda a imprensa do país inteiro. Até no exterior já estavam sabendo do ocorrido, porque Daniela, ela era, além de ser uma atriz jovem de 22 anos, ela era filha da escritora que estava fazendo aquela novela. E ela era uma boa atriz, né? Então, ela estava muito famosa na época. E com isso, no dia do funeral de Daniela, o Guilherme teve a pachorra de aparecer lá. E foi consolar a mãe, consolou o marido da Daniela, que na época era o Raul Gazola. E alguns demais presentes ali, né, no dia, como amigos, enfim. Ainda nesse dia, o casal confessou à polícia a autoria do crime. Isso porque no dia anterior, o advogado Hugo da Silveira tinha visto 2 carros no local, na Barra da Tijuca, anotou as placas dos carros e uma das placas era OM 1115. Frisem bem, gravem bem isso. A placa OM 1115. E ligou diretamente para a polícia, porque ele achava que a cena era suspeita. E com certeza, né? Porque você vê 2 carros parados perto de um matagal à noite, boa coisa não vai ser, né? Aí a polícia chegando lá, no local, né, que o homem passou o endereço tudo certinho, com a polícia lá, eles só viram um carro, que era o Escort da Daniela. Ele estava abandonado, não tinha mais ninguém no carro. E assim, como eles viram que o carro estava sozinho, né, aparentemente abandonado, os policiais eles foram averiguar o perímetro, né, e entraram no matagal. Nessa que eles entraram, um deles acabou tropeçando no corpo já sem vida da Daniela. Eles vendo que era uma pessoa famosa, uma atriz, eles foram até a Taiko, que era o estúdio de gravação, né, pra tentar buscar mais informações. Porque como tinha um outro carro, um Santana, eles queriam ver se era alguém de lá, né? Chegando lá, eles acharam o Santana, mas a placa era LM 1115,
que estava como propriedade do Guilherme de Pádua. Entenderam, né? No decorrer das investigações, perceberam que era do Guilherme e tudo, e foi descoberto que o Guilherme tinha feito a alteração com fita isolante, ficando evidente a premeditação do crime. Ou seja, não matou ali na hora, no calor da emoção. Não. Isso já era uma coisa que ele já estava pretendendo fazer há um tempo. Só estava esperando uma oportunidade boa para ele. O motivo do crime nunca foi descoberto ao certo, né? Porque, de primeira mão, o ator, né, o Guilherme, ele afirmou que matou a Daniela porque ela que o assediava. E como a esposa do Guilherme, ela era muito ciumenta, então ele deu essa desculpa de que ele matou porque a Daniela assediava ele não queria nada com ela. Porque a todo momento o Guilherme, ele sempre comentava da esposa, o quanto ele amava a esposa dele, e sempre deixava bem frisado o fato da esposa estar grávida de 4 meses. Então, tipo, a maior preocupação dele era como que a Paula ficaria. Porque ela grávida, né, tendo esse monte de emoções, essa pressão, né, sobre eles por conta do caso. Então ele sempre, quando comentava dela, sempre falava que ele era muito fiel à mulher dele. Chegaram a perguntar pra ele se ele teve algum envolvimento amoroso com a Daniela. Ele sempre dizia que não, que até o dia da novela começar, né, as gravações, ele não conhecia a Daniela e que ele nunca nem tinha dado um beijo nela sem ser nas cenas da novela. E foi, segundo, né, ele, a mulher dele começou a ter ciúmes exatamente por conta disso, pelas cenas de romance que os dois faziam na novela, porque na novela os dois eram o casal 20, né? Todavia, a tese que foi desenvolvida no julgamento foi a de que Guilherme estava irritado com o fato de seu personagem ter sido cortado de 2 capítulos da novela, e ele acreditava que Daniela poderia ter influenciado nessa decisão da mãe, porque ela que era escritora, a Glória Pérez. E aí que vem a minha teoria. Porque eu acho que ele fez isso como vingança contra a Glória Pérez. Porque Guilherme era novo, poderia ter sido considerado um galã na época, né? Então ele queria crescer, queria ganhar fama. E numa novela, ele acreditou que poderia acontecer isso, porque até então ele já tinha trabalhado como ator, mas ele fazia peças de teatro, acho que já tinha trabalhado em uma ou 2 novelas antes, mas não foi o suficiente para ele. Ele queria mais. Então ele tinha visto nessa novela, como um par romântico com a Daniela, ele achou que ele poderia ter ficado famoso nisso. Mas ele é tão idiota. Olha, gente, hoje eu tô empolgada pra falar. Mas ele foi tão idiota que, em vez de ele procurar outros meios, né, pra conseguir ganhar fama, ele vai e mata a filha da escritora, uma atriz famosa. Realmente, ele ficou famoso, mas por um ponto negativo, né, porque ele ficou famoso, só que a carreira dele, dali pra frente, foi só pra trás. Perdeu muitas oportunidades. Porque quem mais ia querer, né? Um ator assassino? Ninguém, né? O Guilherme e a Paula foram presos, né? Após a confissão do crime e tudo. E assim permaneceram até o dia do julgamento. O Guilherme e a Paula foram acusados de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e por terem utilizado recursos que dificultasse a defesa da vítima, que era Daniela. O procedimento adotado foi do tribunal, do júri. Havia vista que qualquer tese de homicídio culposo foi descartada, dada a premeditação do crime. Por quê? Porque ele já tinha feito alteração da placa do carro dele. E naquele dia, pessoas que trabalhavam, né, na Taikon, que tinham acesso, contato com o Guilherme, todos eles comentaram que no dia o Guilherme ele estava aparentando um pouco de nervosismo, né, uma certa ansiedade, como quem quer fazer muito alguma coisa e tá muito agitado. Então, tipo, na cabeça dele, ele já sabia que aquilo ia acontecer naquele dia. Tanto é que ele fez a alteração. Mas aí fica, em que parte que ele fez essa alteração? Aí vem naquele dia, à tarde. Ele tinha levado a mulher no shopping, depois buscou a mulher e levou a mulher para casa. Ele levou a Paula até o shopping e foi trabalhar. Depois ele saiu da Taikon e foi buscar a Paula no shopping de novo e para deixar em casa. Nesse momento, acredito que, e tanto que no documentário eles comentam que foi nesse momento que onde ele foi buscar a Paula nesse shopping, foi a hora que ele trouxe a Paula para Taikon e fez a alteração no carro dele, na placa. Porque os vigias do estacionamento, né, da Taikon contou que naquele dia, quando o Guilherme voltou pro estúdio, ele percebeu que tinha um montante no banco de trás do carro do Guilherme com um pano branco. Como se ele tivesse ou escondendo alguma coisa ali, ou tivesse muitas coisas e você jogou um pano por cima. Acredito eu que tenha sido a Paula que estava ali aquele tempo todo esperando, né, para a hora do crime. No dia 15 de janeiro de 97, Guilherme e Paula foram condenados a 19 anos de reclusão, dos quais eles já haviam cumprido 4. Apesar, né, de recorrer à sentença, a pena dele tinha sido mantida. O julgamento da Paula foi no dia 16 de maio de 97. Ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria do assassinato de Daniela. Apesar da pena base, né, ter sido a mesma que Guilherme, houve redução de 6 meses pelo fato dela ser menor de idade na época, porque ela tinha menos de 21 anos. Então, não podia pegar a pena máxima. Não obstante, a votação do júri foi bem dividida. 4 votaram na condenação e 3 na absolvição. Ao decorrer, né, da decisão, a pena dela ficou em 15 anos. Em 1999, após 7 anos de cumprimento da pena, os dois deixaram o cárcere. O que é um absurdo. Porque eles tiraram a vida de uma pessoa. Então, na verdade, a única pessoa que fica presa é quem morre. Porque Daniela tá presa lá 7 palmos debaixo da terra e não vai poder fazer mais nada da vida. Enquanto os dois estão vivendo a vida deles. Um absurdo. E outra coisa que eu acho um absurdo também no Brasil é esse negócio de pena máxima de 30 anos. Gente, como assim? 30 anos só? Sendo que desses 30 anos, a pessoa, ela não cumpre nem um terço disso, às vezes. Porque, às vezes, pode sair por pagar
alguma pena, boa conduta. Como que uma pessoa que matou outra vai ter boa conduta dentro da cadeia, gente? Olha, isso me estressa, viu? Porque não faz sentido. Mesma coisa aquele povo que vai preso e depois chega na cadeia e fala que se converteu. Não, porque tô indo pra igreja agora. Mesmo caso da Suzana, a Von Richthofen. Tá na cadeia, mas tá tendo uma vida melhor do que os pais, né? Porque lá na cadeia tá fazendo faculdade, quer dizer, não sei se já terminou, né? Ou se já fez, enfim. Fez faculdade, namorou, casou, entrou numa religião, tudo. E tem tantos outros aí que depois que ficam presos, falam que se converte e vira santo, né? O pior de tudo é isso. Vai preso porque matou 15 crianças aqui fora, aí fica preso e fala que se converteu. Nossa, virou um santo. Tudo bem, gente, eu não tô falando que as pessoas não podem mudar. Não tô falando disso. Só que eu acho muita hipocrisia essa parte, entendeu? Porque é óbvio que se você tá preso, você vai fazer as coisas para terem bons olhos a você. Porque sabe que se você demonstrar que você mudou, você tá sendo uma pessoa do bem, é óbvio que vão reduzir a sua pena e você vai sair. Só que aí que tá o erro, né? Porque aí soltam esse tipo de pessoa e ele volta a cometer as mesmas coisas aqui fora. Ou seja, não mudou bosta nenhuma, né? Mas enfim, me alterei um pouco aqui, gente. Na época, né, que a Daniela foi assassinada, a Glória Pérez, ela fez ela tinha que arrecadar mais de 1 milhão de assinaturas, né, para aprovação de um projeto de lei de cremes hediondos. Cremes. Crimes hediondos. Porque na época não era considerado um crime hediondo um assassinato. E foi o que deixou ela possessa da vida, porque aonde que isso não é um crime hediondo? Tanto é que teve uma entrevista que ela deu, se eu não me engano foi até pro Jô, que fica meus sentimentos da família do Jô, né, que ele morreu na sexta-feira, dia 5. Ela tava dando uma entrevista pro Jô e contou que, assim, se ela fosse em uma mata e ela atirasse em um... Qual foi o bicho que ela especificou na época? Acho que foi um passarinho. Ela falou que se ela atirasse num passarinho e aparecesse um protetor dos animais, né, tudo o IBAMA, era mais fácil ela matar o cara, porque ela não ia ter nenhum... Não ia recair sobre ela. Não ia ter nenhuma punição sobre isso. Mas aí ela foi. Só que assim, as assinaturas que ela precisava, elas deveriam ser do Brasil inteiro. Então, nessa época, muitos artistas ajudaram ela, né? Cada um ia em um estado, levava uma pilha de papel e pedia a assinatura das pessoas. Porque ela precisava disso para poder ser, né, aprovado a lei. E na época ela tinha que fazer rápido esse negócio, porque se demorasse muito, aí ia fechar, né, o tribunal. E quando voltasse, as assinaturas que ela tinha conseguido não iriam valer mais. E, no entanto, ela conseguiu. Em 1994, 1,3 milhão de assinaturas para aprovação da lei. Após, né, todo esse trâmite estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei
chegou, né, até as mãos do então presidente da República, Itamar Franco, no qual sancionou a lei de número 8.930/94, que incluía o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Importante frisar que tal modificação não pode interferir no cumprimento da lei de pena do Guilherme de Pádua, e a Paulo Tomás, por se tratar de novatio legis impejus, não podendo retroagir. Ou seja, ela conseguiu fazer essa lei, mas não podia ser aplicada essa lei no crime da filha dela. Nossa, gente. É revoltante morar no Brasil, né, não? Mas, enfim, mas ela conseguiu fazer pelo menos a lei, né? Não trouxe a filha dela de volta, o que é uma pena, né? Porque seria bom se fosse fácil assim, né? Você trazer uma pessoa de volta. Mas pelo menos não, dali por diante, seria mais. A penitência seria maior, né? Não ficaria assim, à toa, o crime das pessoas. Que não mudou muito, né? Porque hoje em dia fica à toa, né? Porque eu volto a falar. Hoje em dia, no Brasil, o limite máximo de prisão 30 anos. Mas nunca fica esses 30 anos. E eu volto a falar que no Brasil deveria sim ter a pena de morte. Porque nada mais justo. Você tirou a vida de uma pessoa, você tem que pagar com a sua vida. Oxe. E por que não? Se ela faz isso, por que não podem fazer isso com ela? Mas também não tô querendo causar discórdia no mundo, né? Essa é uma opinião minha, gente, particular. Tá? É o que eu acho. É a minha revolta. Agora, se outras pessoas pensam iguais, aí vai de cada um. Não tô querendo mudar a cabeça de ninguém, nem fazer nada. Só estou dando a minha humilde opinião, como eu sempre faço em todos os meus vídeos. Ok? Mas, enfim. O que eu tinha para falar sobre esse crime, eu já falei. Quem tiver acesso, né, ao HBO pode assistir. Daniela Pérez, né, um Pacto Brutal. É um documentário curto. Até então são 5 episódios. É um pouquinho comprido. Mas vale muito a pena ler, porque. Assistir. Porque lá eles contam bem detalhadamente, né? Tudo que aconteceu, como aconteceu, o que eles fizeram dali por diante, o que vem fazendo, tudo. Mostram fotos, né? Do crime, do corpo da Daniela, das roupas que ela usava, vídeos dela dançando, porque a mãe dela conta, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, a Glória Pérez, ela conta que Daniela, ela sempre foi apaixonada por artes. E ela gostava muito de dançar. Então ela escolheu a profissão de ser atriz porque ela achava que seria mais fácil ela vincular a profissão de atriz e partir para bailarina, que era uma coisa que ela amava. Tanto é que no cemitério onde ela foi sepultada, na primeira vez, no túmulo dela tinha um par de sapatilhas de balé. Lógico que não de pano, né? A de cimento. Eles fizeram ali uma estatuazinha. Tinha ali as sapatilhas representando as dela. Mas parece que ela já foi mudada umas 3 vezes de cova, né? De túmulo. Não sei como que tá agora, onde que ela se encontra. Mas continua no Rio de Janeiro. Eu cheguei a ver uma vez um vídeo mostrando, né, para onde ela tinha ido.
Porque é muito visitado, né? Porque na época fazia muito sucesso, então muitas pessoas a conheciam, fãs, né, também. Mas por hoje é só, gente. Vocês já deixaram o likezinho maroto aí pra mim? Fizeram essa? Pô, tô aqui falando há meia hora. Por favor, gente, dá essa força, né? Me incentivem a fazer mais, porque não é fácil. Quando o caso é brasileiro, apesar de ser difícil, também é mais fácil. Mas de qualquer forma, dá um pouquinho de trabalho assim para fazer. Tem a questão da edição também, que dá um trabalho. Ainda mais quando são vídeos longos. E esse eu resolvi fazer um só, porque vai ser esse só. E se eu fizer outro sobre o caso da Daniela Pérez, vai ser sobre algumas outras coisas a mais que pode surgir. Mas acredito que tudo que eu falei até agora é tudo o que tem, né? Não terá mais informações além do que eu já disse. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu já tô cansada de tanto falar. Eu acho, não vou dar certeza pra vocês, mas eu acho que o próximo vídeo será de serial killer. Se não sair nessa mesma semana desse vídeo, vai sair na próxima. Se não sair na próxima, relaxem, gente. Relaxem que uma hora sai. Porque eu já tô de olho aqui em 2. Provavelmente eu já vou gravar agora, né? Assim que eu terminar esse aqui, eu já começo o próximo. E vamos dar seguimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha. Fala para amigos, parentes se inscreverem e assistirem, né? Porque é importante também. Porque vocês curtindo, vocês mostram pro YouTube que vocês estão gostando do meu conteúdo. Então, né, isso me ajuda a crescer muito. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima.